Bem, a IA vai permear todas as economias e todos os setores. Então será fundamental tanto para economias ricas quanto para as pobres. A Índia, em particular, tem grande capacidade técnica e já colocou grande parte da economia no espaço digital, com muitos benefícios, na minha opinião, em todos os tipos de pagamentos, inclusão e eficiência dos sistemas e da governança, entre outros. E ela deve planejar incorporar a IA. Minha opinião pessoal, que nos leva um pouco além, é que eu gostaria de ver Índia e China cooperando muito mais de perto nesse aspecto. A China está fazendo um trabalho fantástico em IA. Um dos pontos notáveis para a China, a fim de competir com as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, é que a China adotou o código aberto. Essa é uma abordagem tática fantástica, ou até mesmo estratégica, pode-se dizer, mas também se encaixa muito bem numa parceria com a Índia, porque isso poderia criar uma plataforma massiva que basicamente superaria muitos dos sistemas de IA proprietários das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então, apenas um ponto tático seria Índia e China se alinharem em IA de código aberto. Ambos os lados teriam muito a acrescentar, tanto em termos de capacidade técnica. A Índia traz muitos dados e fluxo em inglês para isso, para centenas de milhões de pessoas, o que também seria um grande benefício para a China. Então isso funcionaria nos dois sentidos. A IA levanta uma série de problemas e questões muito interessantes, sutis e ainda não resolvidos, só para mencioná-los. Primeiro, a ferramenta pode acelerar o desenvolvimento de forma massiva. Tenho certeza de que a IA e o digital de forma geral podem democratizar e expandir dramaticamente a educação em todos os níveis. E como a educação é tão fundamental, todas as universidades podem ser online. Todas as escolas podem ter tutores individuais em forma de avatar para os alunos. Podemos fazer muito para melhorar a educação por meio dessas próprias ferramentas. E a propósito, atualmente estou dando todas as minhas aulas online. Então, na prática, tenho uma sala de aula global. E acredito que existem maneiras de usar essas tecnologias que serão ótimas para dar saltos de desenvolvimento. A IA vai resolver grandes problemas na área da saúde, especialmente onde não há médicos. Ainda haverá diagnósticos, monitoramento e todo tipo de procedimento que de outra forma estariam fora do alcance e seriam completamente impossíveis. E isso pode ser aplicado a cada setor. Agora, ao mesmo tempo, o lado negativo é onde estarão os empregos. E essa é uma questão interessante. Todos nós nos tornaremos estudantes e pessoas de lazer porque as máquinas vão fazer o que precisa ser feito. É um cenário meio extremo, mas há um fundo de verdade nisso. Mas então, quem será o dono das máquinas? E como os países pobres vão participar disso? Tenho que dizer, tendo trabalhado e pensado sobre isso, que as respostas não são claras quantitativamente. Nós realmente não entendemos. Qualquer um que diga que pode te dar o cenário para isso, eu não acredito, porque realmente não sabemos como isso vai se desenrolar. Os países devem, sem dúvida, planejar a rápida incorporação da IA nos serviços públicos, na governança e nos setores-chave da economia, seja agricultura, mineração, manufatura e assim por diante. Fazer parte disso e ter a infraestrutura física para aproveitar essa oportunidade é fundamental. Então, a Índia também precisa investir em robótica, mesmo que isso possa parecer prematuro, de certa forma. Eles são um país de 1,5 bilhão de pessoas. Essa é uma economia que vai evoluir rapidamente. E aqueles que demorarem nisso, eu acho, vão acabar ficando cada vez mais para trás. O professor Norman Finkelstein me disse uma vez que o ChatGPT prejudicou a relação dele com seus alunos. Você já enfrentou algum problema semelhante com seus alunos? Ah, isso é interessante. Eu diria que isto é uma resposta escrita pelo ChatGPT, e isso tem implicações sérias para o relacionamento deles. Eu ainda prefiro um Zoom quando estamos olhando um ao outro nos olhos.
Então continuo tendo mais conversas com mais estudantes de todo o mundo do que nunca. Isso não é exatamente IA, mas é digital. E eu gosto disso porque estou tendo a oportunidade divertida, como disse, de ensinar em uma sala de aula global. Eu jamais, sabe, eu sei que você é em parte economista de formação, mas eu fico revoltado. Tudo dentro de mim se revolta, entra em revolta contra expressões como capital humano. Então, se você puder, ser humano. Com licença, se você pudesse compartilhar com nossos telespectadores por que você reagiu de forma tão agressiva comigo, acho que isso interessaria a muitos deles. Você ensina. Quando posso, e esse é um ponto crucial, quando posso, eu ensino. Nunca lecionei de forma contínua. Nunca fui efetivado. Lecionei semestre a semestre. Você é contratado, é demitido, não tem voz na decisão. Descobre 1 ou 2 semanas antes se vão precisar de você ou não. Mas por outro lado, como eu não era efetivado, exceto naquele período terrível de 2007, quando me negaram a efetivação, e fui praticamente colocado na lista negra até cerca de 2019. Foi um período muito difícil na minha vida. Lecionei de forma intermitente, mas, por ser professor adjunto, pegava as piores turmas, que eram aquelas com muitos alunos, o que significa muito trabalho de correção. Então, provavelmente, tive mais experiência lecionando do que professores efetivos. Você sabe, um professor titular dá 2 disciplinas em um semestre. Uma disciplina, digamos, na NINAIU, 2 disciplinas em um semestre, uma no semestre seguinte, e depois tira um sabático a cada 3 anos para fazer pesquisa. As turmas deles são sério. Bem, você vai saber porque está na Universidade de Chicago. Você pergunta para eles, quantos alunos tem na sua turma? 6, 8, 10? Quando eu dou aula, são 30, 35, às vezes 2, às vezes 3 disciplinas por semestre. Então, eu tenho muita experiência em sala de aula. Agora, a IA se tornou um verdadeiro desafio para mim nesse semestre. Virou um desafio porque, no passado, primeiro era relativamente fácil detectar plágio. Não era tão frequente, era um problema, mas você não chamaria de epidêmico. E em segundo lugar, havia maneiras de contornar o problema. And secondly, there were ways to get around the problem. So if you have a very focused question for a paper, Então, se você tem uma pergunta muito específica para um trabalho, seria difícil encontrar uma fonte que possa preencher, por assim dizer, o espaço de um trabalho de 3 ou 5 páginas. Agora, por mais específica que seja a pergunta, e você vai concordar, eu te dei exemplos de perguntas muito específicas. Por exemplo, como você responderia a seguinte questão? Qual seria a melhor resposta à submissão das Ilhas Salomão à Corte Internacional de Justiça no caso das armas nucleares de 1996? E como mostrei na tela, aparece um trabalho completo se você digitar essa pergunta no ChatGPT. Um trabalho completo, o texto inteiro é escrito. Então isso se tornou um verdadeiro desafio. E para enfrentar esse desafio, havia 2 grandes obstáculos. Em primeiro lugar, é algo que consome muito tempo. first of all, it's very time intensive. You have to sit down with a student and go through. Você tem que sentar com o aluno e analisar o trabalho linha por linha e dizer o que isso significa. Leia a próxima frase. O que essa frase significa? Leia a próxima frase. O que essa referência significa? Leia a próxima frase. Porque os alunos se mantêm firmes. Eles estão muito confiantes de que conseguem passar pelos obstáculos usando IA, que não podem ser rastreados. Então, há a intensidade do trabalho. E a outra coisa, isso cria uma enorme quantidade de animosidade entre você e o aluno. Em 40 anos de ensino, nunca tive uma relação tão conflituosa com vários alunos. Não um, vários, por causa dessa questão. Eu persistia, e eles persistiam. Eles se mantinham firmes. Se eu não tivesse a idade que tenho, que é 71 anos, se eu tivesse no início da minha carreira, eu não conseguiria. Porque quando você é professor adjunto, depende do que são chamadas de avaliações dos alunos. You are dependent on what are called the student evaluations. And if enough students start giving you zeros,
E se alunos suficientes começarem a te dar zeros, que é a retaliação deles pela interrogação, e no fim das contas pela humilhação que tiveram que sofrer nas minhas mãos, eu sofreria de forma marcante, palpável, nas avaliações dos alunos, mesmo que eu não gostasse disso. Eu sabia que ia receber muitos zeros. Numa escala de 1 a 10, como era a estrutura da aula do professor? 0. Como era o... Você sabe, 0, 0, 0, 0, 0. Eu não gosto disso. Isso me faz sentir mal. De qualquer forma, nossas diferenças se resumem àquela expressão que você usou, capital humano. Para você tudo isso é uma questão meio mecânica. Eu vou investir meu tempo e energia para rastrear essa deturpação do seu trabalho. Eu vou investir nisso? Tenho coisas mais importantes para fazer. Os alunos colaram. Quem se importa? Vamos seguir em frente. The student cheated. Who the hell cares? Let's move on. And E só para acrescentar, para que você não me interprete mal, não é só porque eu tenho muitas outras coisas para fazer. Eu realmente acredito que a verdadeira educação, afastando-se da ideia de formação de capital humano, a verdadeira educação, de uma forma mais chomskiana, ou como propunha Wilhelm von Humboldt, vem desse incentivo interno, dessa inspiração para observar as coisas e ler, em vez de alguém te policiando e te forçando a fazer algo. Look. Olha. Esse é o ideal. E você me chamou de burguês por ter isso. Isso é um ideal. Claro que é o ideal. Eu tenho um aluno maravilhoso. Tenho muitos alunos maravilhosos. Eles podem competir com qualquer um da Universidade de Chicago e acho que vão se sobressair. Então eu tinha um aluno, Lucan Sindara, vou dizer o nome dele, aluno brilhante, e eu estava conversando com ele sobre os dilemas da IA. E a resposta dele me marcou. Ele me disse, por que você iria querer usar IA? Isso tira toda a graça de escrever um trabalho. Eu gosto de mostrar meu conhecimento. Isso é o ego. Quero mostrar o quanto eu sei. E eu realmente admirei essa resposta. Foi como um artista. Um artista usaria IA? Claro que não. Um artista quer criar. Ele tem esse impulso interno de criar. they have that inner drive to create. They're not gonna Eles não vão se apropriar de uma música feita por IA. E eles adoram a ideia de exibir para admiração suas capacidades criativas. Esse é o ideal. Mas para a maioria das pessoas, existe um abismo entre o ideal e a realidade. Para elas, isso é apenas um trabalho braçal que precisam fazer para conseguir o diploma e se formar. E eu sinto que existe algo importante em manter um padrão. Eu digo aos alunos, não usem IA comigo. Não vai funcionar. Tenho fama de descobrir trabalhos de pessoas que não fizeram o que disseram ter feito. Mas também digo que ainda tenho lembranças vívidas da faculdade. Cometi erros. Fiz coisas que não deveria ter feito para conseguir notas que não merecia. Então digo, não vou fingir que sou melhor do que vocês. Apenas reescrevam o trabalho, sem penalidade. you just rewrite the paper and no penalty. Just rewrite the paper. So I do every Reescreva o trabalho. Eu faço tudo o que posso para ser justo, mas digo aos alunos, eu não ensino por dinheiro. Eu ensino porque acredito no ensino. E não vou fingir que o trabalho que você entregou é seu. Não é. E eu penso no professor Chomsky, que levava a profissão de professor tão a sério que isso te assustaria. Chomsky na linguística não é apenas uma conquista ou realização intelectual. Eu não sei nada sobre a área. Nada. Zero. Eu nunca ousaria perguntar a ele. Sei que a resposta não teria sido positiva. Então fiquei longe disso. Não foi apenas uma conquista, realização ou domínio intelectual. Ele criou um campo. Você sabe o que isso significa? Centenas de estudantes de pós-graduação ao redor do mundo formaram departamentos porque eram seus alunos. Você tem ideia de quantas dissertações isso representa? Do you know how many dissertations that means? He had to have read in every country. Ele deve ter lido dissertações em todos os países do mundo. Tem uma, duas ou três, até mesmo no Brooklyn College, na City University. 2 amigos meus agora, John Nissenbaum e Sam Axt. Eu consigo pronunciar o sobrenome dele. Sam é palestino, John é judeu, e eles se uniram. Ambos são alunos do Chomsky. Quero dizer, literalmente, eles foram alunos dele. Ele leu as dissertações deles. Onde quer que você vá? Aluno do Chomsky, aluno do Chomsky, aluno do Chomsky. Mas não no sentido de apenas se inspirar nele ou ter lido alguns de seus livros.
Não, literalmente aluno dele. Além de suas outras 10.000 conquistas, o professor Chomsky criou um campo em duplo sentido: o avanço intelectual, mas também a criação física de departamentos por seus alunos. Então não acho que ele teria aceitado um artigo de IA. Ele não aceitaria. Sim, eu não acho que nossas diferenças eram sobre aceitar ou não um artigo de IA. Era sobre se aqueles alunos do professor Chomsky se tornaram seus alunos porque A, eles estavam no MIT, e B, provavelmente eram mais inspirados pelo professor Chomsky. Totally correct. You didn't have to face that problem. But Totalmente correto. Você não teve que enfrentar esse problema. Mas agora, quando você ensina a um grande número de alunos que só querem o diploma, eu não os culpo. E, na verdade, na minha opinião, esse tipo de atitude utilitarista pode ser superada se você for suficientemente estimulante ao ensinar, se realmente se importar em alcançar mentes jovens. Então, por mais utilitarista que seja a abordagem deles ao entrar na sala de aula, você pode fazer com que suas mentes funcionem. As mentes deles, eu não sei como, na era dos iPhones, das redes sociais e da fofoca institucionalizada passando por trabalho intelectual. Você me contou sobre um comentarista em particular que lê 2.500 contas do Twitter por dia. Twitter accounts a day. Twitter is just gossip. O Twitter é só fofoca. Não é um argumento. Não é a elaboração de um pensamento desenvolvido. Um tweet está para o pensamento, assim como um arroto está para uma sonata. Então, apesar de todo esse barulho, a mente ainda é ágil. Houve muitas aulas em que eu voltava para casa e pensava, caramba, esses alunos são realmente bons. E eu mandava um e-mail em grupo para eles, pelo que chamam de Blackboard, dizendo aula muito boa. Agora também houve aulas ruins. Às vezes eu me culpava. Houve aulas ruins, mas mesmo com uma atitude utilitarista, você consegue alcançá-los. Mas às vezes, mesmo quando você os alcança, a preguiça aparece. Ah, vou só usar IA. E eu vou lutar contra isso. I'll just go on AI. And I'll fight it. Acho que o último ponto aqui, que pode interessar os espectadores do ponto de vista utilitarista, é esse ponto categórico que você descreveu antes, que é: eu não usaria porque se trata de exibir meu conhecimento. Ou é sobre, bem, foi isso que Lukács disse. Sim, ser mais fiel a mim mesmo do que a qualquer outra pessoa. I don't think it's faithful. E nem ao se sentir fiel. Isn't algo que o great o Terry de bring there e descobrir do que que mais. Discovering what he's capable of. Sim, então existe esse sentido muito categórico nisso. E também há o aspecto utilitarista, o que eu não condeno. I don't blame. First of all, school's expensive. Primeiro de tudo, a escola é cara. Segundo, quero dizer, no meu tempo, a escola era gratuita. A universidade municipal era gratuita. A universidade estadual era gratuita. Gratuita. GEVATS. Em segundo lugar, ninguém, estou te dizendo, ninguém exceto os pré-medicina, ninguém além dos pré-medicina pensava em trabalho. Pré-medicina, você tinha que fazer bioquímica, química orgânica, química inorgânica para entrar na faculdade de medicina. Então começava no primeiro ano, certo? Qualquer outra coisa, nunca pensávamos em emprego. Nunca. Sabe por quê? Never. You know why? Havia empregos. There were jobs. We always knew when we graduated, when we were ready to get Havia empregos. Sempre soubemos que quando nos formássemos, quando estivéssemos prontos para conseguir um emprego, conseguiríamos um emprego. Não havia preocupação com isso. Então, sem mensalidade, sem medo de conseguir um emprego. Os pais nunca perguntavam qual era a sua área de estudo. Meus pais, no último dia, perguntaram em que o Norman se formou. Eu não faço ideia. Eles não se importavam. Por que deveriam se importar? Era como um acampamento de verão, mas era de graça. 4 anos, sem custo, e ele vai arrumar um emprego. Sem preocupações. Ele vai arrumar um emprego. Os jovens de hoje enfrentam mensalidades astronômicas. Não há empregos, a menos que consigam encontrar uma correspondência exata entre o curso e o emprego que querem depois. Sabe, é por isso que os cursos agora são completamente insanos. Completamente insanos. Nunca vi cursos assim. Em que você está se formando? Design gráfico. Quero dizer, design gráfico é na verdade um dos cursos mais substanciais. Cursos absolutamente malucos.
porque a faculdade virou uma escola técnica. Não é mais faculdade. Faculdade significava o que chamávamos na época de uma educação em artes liberais. College meant what we called back then a liberal arts education. Agora é sobre o mercado de trabalho. Now it's just the job market. It's vocational school. Agora é só o mercado de trabalho. É escola técnica. Então eu não os culpo por serem utilitaristas. Eu entendo de onde isso vem. Mas mesmo assim, eu acredito que é possível alcançar os alunos. Você ainda pode alcançá-los. Se você se importa de verdade com seu assunto, você consegue alcançá-los, pelo menos uns bons 90%. Sempre vai ter alguns casos perdidos, eu sei disso, mas uns bons 90%. E você pode ter uma turma animada, intelectualmente curiosa. Intellectually curious class. There was this moment where you called me. Houve um momento em que você disse, estou parafraseando, que eu estava entregando minhas faculdades mentais à vontade da máquina, e eu te chamei de ludita. O exemplo que dei foi que eu usaria a IA para escrever minha inútil solicitação de bolsa de idiomas, mas nunca usaria a IA para escrever minha tese ou meu artigo. Para você, ambos são inaceitáveis. O que você pensa sobre isso? For you, both are no. Look, Just your thoughts. Your mind is, in my opinion. Na minha opinião, sua mente é tomada de forma incremental, e você precisa exercer o máximo de disciplina para evitar que sua mente seja apropriada. Eu sei que vou te dizer algo, e você vai pensar, esse cara é completamente maluco. Se estou escrevendo um e-mail e digito October, O-C-T-B-E-R, estou tentando escrever outubro, certo? E o corretor ortográfico imediatamente corrige para October, certo? Eu não uso. Kicks in to make it October. Right? I won't use it. We had that experience. Tivemos essa experiência hoje, quando eu disse, isso é IA, não me preocupe com a ortografia, ela entende. E você disse, eu sei, mas eu me importo. I care for it. Yes, I will never let the machine take over me spelling. Sim, eu nunca vou deixar a máquina tomar conta da minha ortografia. Não vou. Porque eu sei, sabe, Trotsky uma vez disse, Leon Trotsky, o revolucionário russo, ele disse que os seres humanos são intrinsecamente preguiçosos. E ele disse que isso é uma coisa boa. É isso que os força a inovar, a crescer tecnologicamente e assim por diante. Porque eles não querem trabalhar. Eles querem se livrar disso. Não querem fazer o trabalho pesado. Então é uma coisa boa. Eu realmente não concordo com isso. Acho que se torna muito sedutor deixar a máquina substituir isso, depois aquilo. E quando você percebe, a máquina está substituindo sua mente. E eu não vou deixar isso acontecer. Até o meu túmulo, vou continuar corrigindo minha ortografia sozinho. Fico feliz que ela me avise que cometi um erro, mas eu mesmo vou corrigir. That I made an error, but I will correct it myself. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jotman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.